Eu comecei toda empolgada aqui. A gente fez um pré-ensaio. A minha amiga, a senhora Jessie Lodge, que também agora virou atriz, né? Não. Surgiu com uma interpretação aqui. Ela disse que estava muito empolgada esse meu Hello, Hello de hoje e que o Hello, Hello de hoje tinha que ser como, senhora Jessie Lodge? Hello, hello. Por quê? Porque no episódio de hoje é aquele que você não pode assistir depois das 6 da tarde, porque você não dorme mais. A gente vai falar de quê, senhora Jessie Lodge? Filmes de terror. E quem é que tá aqui com a gente? A gente pode dar uma carteirinha de sócia do Cinegirls pra ela também, né? Sócia do Cinegirls. E eu acho que é bem especialista nesse tema que a gente vai falar. Ela é aqui. a nossa amiga Cuti, senhora Karina. Voltou aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar sobre filmes de terror. Eu confesso que eu me empolguei um pouco com o conteúdo, então... É assim Karina que a gente trouxe gosta. algumas páginas de filmes de terror Não, aqui tá pra todo gente mundo hoje. fazendo umas expressões meio macabras hoje, Né? né? Será que vai acontecer alguma coisa a hora que a gente sair daqui? Não, Deus livre. Não, só se fosse depois da meia-noite, vai. Eu já... Ué, mas a gente não vai sair depois da manhã. Gente, agora você falou uma coisa que eu vou ter que citar a minha avó. A minha avó, a minha avó ainda está entre nós. Ela sempre fala assim pra mim: depois da meia-noite só tem tralha na rua, viu? Eu tive que fazer esse comentário. Vó, se você estiver ouvindo, Mas essa frase aqui, é sua. você não acha que dá um bom nome de filme de terror? Depois da meia-noite só tem tralha na rua. Eu acho que dá. Eu achei que Acho tá. que dá. A gente fala de depois da meia-noite, eu já fico pensando em Cinderela e tal, mas só tem tralha na rua também. É, porque a Cinderela só Cinderela pode se ficar safou. até meia-noite, né? Então Cinderela tem que uma se lógica. safou, né? Mas a gente não vai falar de Cinderela, a gente não vai falar das tralhas. Não, a gente vai falar dos melhores clássicos do terror. A gente vai... os melhores clássicos do terror, eu não sei se é bem a Não, palavra, porque... Pode ser até gente, melhor pra gente, mas não pode ser Eu diria que pros são nossos... filmes de terror e alguns até muito exóticos. Exóticos é a Adoro. palavra. Eu ia É. dizer ruim, porque a gente tem muito filme de terror. Não, vamos falar sério, assim. A gente tem muito filme de terror que é aquela máxima do é tão ruim que é maravilhoso. Tem. Não tem? Tem. Especialmente os dos anos 80? Com certeza. Não é? Tem. Já manda o seu aí, Karina. O Bom, preferido dos anos 80. Preferido dos anos 80. Ai, nossa, gente, dos anos 80, eu tô aqui com a minha lista aqui. Não, a dos anos 80 que você já veio no episódio dos anos 80 que eu não vi, inclusive, linkzinho aqui na descrição, vai lá que, pô, esse tá massa, né? Esse tá legal. Esse tá massa. Tá muito bom. Bom, de Tá, não precisa cabeça... ser dos anos 80, mas dos trash, então. Dos trash. Eu ia falar do Brinquedo Assassino, que a gente falou um pouquinho dele. A gente linka um pouco o Chuck, né, com o Fofão, quem é da década dos anos 80, faz esse link. Tinha algumas teorias macabras com o boneco do Fofão, boneca da Xuxa. Daí a gente vai enquadrando várias celebridades aí no meio. Mas o Brinquedo Assassino é um clássico, inclusive, né? É um filme que ele começou a ser refilmado várias vezes. Acho que cada década tem um novo. Gente, mas é tão engraçado dizer que o Brinquedo Assassino é um clássico, né? É um clássico. Mas gente, não tem Do uma terror, pessoa né? que Porque não coloca- assistiu, que não sabe do que se trata. Cada filme que é da minha época, assim, de criança, de adolescência, que alguém fala que é um clássico, eu penso, poxa, eu tô velha. Os anos 80 viraram os, né? Na verdade, assim, que foi produzido, a cultura pop dos anos 80 agora está em evidência. Então, assim, estamos ficando clássicas, né, amiga? Estamos indo para esta linha, mas não concordo que... Não tem essa frase, senhoras e senhores. ficando A gente não tá clássicas. ficando velha, estamos ficando clássicas. Exatamente, clássicas. Adoro Gostei. essa frase. Gostei. E o Melhores Brinquedo como um bom Assassino- vinho, né? Isso aí. E essa relação do brinquedo assassino com o Fofão, gente, eu lembro muito disso, porque, gente, era a mesma cor a mesma estampa da roupinha. Era que eles muito usavam, parecida. Era muito parecido, gente. Só mudava a fisionomia mesmo da face. Porque possivelmente o Fofão deve ter sido baseado em algum personagem. Não, algum ele era um brinquedo personagem real. infantil, né? Participava do programa. Não, mas ele deve ter sido baseado em algum personagem americano, assim. E aí o Brinquedo Assassino, o Chuck, ele deve ter sido baseado também, né? Sempre quer lembrar, né? Alguma coisa da cultura ali que já existe pra ficar mais assustador, né? Porque a cor da roupa era a mesma cor da bandeira dos Estados Unidos. Que a É, gente já com sabe, certeza, né? já fazia que essa referência. Já fazia essa referência. Os Estados Unidos sempre cultuam muito isso nos filmes, Eles né? são muito patriotas, né? Muito. Muito. Aham. A gente deveria seguir o exemplo deles, na minha opinião, e ser mais patriota aqui no Brasil também. Porque amiga, mas sabe por que eu puxei esse assunto? Eu vou falar de uma
coisa do terror que tem aqui no Brasil, que é o Zé do Caixão. Eu não coloquei o Zé do Caixão na lista, mas, gente, o Zé do Caixão era um cineasta maravilhoso. Ele produzia umas coisas muito escarradas, assim, que é aquilo que você falou aqui no começo. Que você é tão ruim que fica bom, sabe? Eu considero o Zé do Caixão, mas o tão ruim que dá pra tá na cara que é ruim, assim. Muito ruim. Framboesa de Ouro rei, assim. Eu acho que é muito abaixo do Framboesa de Ouro. Framboesa de Ouro jamais ia lembrar. Não, gente, aqui Zé do Caixão, pô, tudo bem, ele é o rei do terror, o clássico do terror no Brasil e tal, mas as produções, assim, vamos combinar, são produções de baixíssimo orçamento. Sim, total. Né? Algumas ideias até poderiam ser reaproveitadas de outra forma em Hollywood, por que não? Você já pensou se alguns dos roteiros deles fossem gravados com atores famosos e Com diretor? dinheiro? Isso. Eu ia falar isso. Com bastante dinheiro, eu acho que daria pra fazer coisas bem legais. Daria, né? Porque ele era bem criativo, né, gente? E assustador, né? Porque quem que não tinha medo daquela mãozinha dele com aquelas unhas de sei lá quantos centímetros? Nossa, gente, meu Deus. Era bem bizarro o negócio, né? Ele era Antes de bizarro. existir fibra de vidro, gente. Antes de existir. Boa! Bem! Nossa, isso O foi... tanto de gummy hair que Bem esse Zé do lembrado. Caixão deve ter comido pra manter aquela unha daquele tamanho, né, gente? por Meu aí, Deus. É por aí. Vamos lá. Mas, então, o seu filme é o preferido, Brinquedo Assassino, ou não? Não, é o dos anos 80 a 80. versão. Eu gosto da versão A Noiva do Chuck. A Noiva do Chuck. A noiva do Chuck já é anos 90, né? Eu acho que é, né? 2000, não é? 2000 já? Já? Caramba, Será que Eu não é acho no que não início? trouxe Vamos a Noiva do pesquisar. Chuck Eu tô aqui. muito Não, clássica. não trouxemos, Não, mas mas eu vou pra mim é pesquisar. o preferido. Porque eu acho muito legal ter uma imagem feminina trash. A Noiva A do noiva Chuck. ainda, né? Se a gente parar pra pensar quantas bonecas de noiva tinham também quando a gente era criança, né? Nossa, Várias. a Barbie noiva era o sonho... Meu Deus, aquele vestido de noiva da Barbie. Né? 98. Quase mesmo, Caramba. final dos anos 90. É, pra mim era uma coisa tipo 93. Não sei se ainda tá no Netflix, mas tava até um tempo atrás, Uhum. inclusive. E por que que você gosta tanto dele? Assisti com a minha irmã, a gente deu risada. Porque Ah, eu e tem umas acho... coisas que tu ri também, né? Sim, mas é porque eu acho assim, ó, a gente tá muito acostumado dentro do terror, o masculino, o personagem principal sempre é um homem ou é masculino, e sempre a menina, ela tá lá fazendo papel de coitada, de vítima, ou de sobrevivente, guerreira. Uhum. Então, a Noiva do Chuck quebra esse estereótipo, porque ela também fala a porcariada dela, ela também é assassina, e muitas vezes eu acho até que ela é mais Ela- passional que o próprio Do que Chuck. ele. Ela também é assassina, eu acho, né? Então, eu acho que foi ótimo, assim, ótimo. Mas, pegando esse viés agora e já indo pros tempos atuais, vocês assistiram Megan? Eu não assisti, Não vi ainda gente. também. Gente, que Acabou de entrar no streaming pra gente poder assistir, alugar, né? Então, Alugar no streaming. Esse filme, eu fiquei bem curiosa, assim, de ler algumas coisas sobre ele, porque ele é um filme que as pessoas estão falando muito bem, Estão. né? Inclusive, a crítica está falando bem do filme, que é uma coisa que geralmente, assim, esses filmes de terror, elas não caem muito no gosto, né? É porque agora com o ChatGPT a gente também tá vendo o quê? Essa questão do IA, né, da inteligência artificial, que é o principal ali dentro do Mega. Mas a boneca é muito realista, gente. Dá até agonia às Ai, vezes. que legal, eu quero Assistam, assistir. porque vale muito a pena. Eu quero assistir. Vamos colocar na listinha pra assistir. Por Eu favor. falei desse filme na coluna lá do mês de março, porque ele estreou no Em mês de março. março, né, agora. E chegou rapidamente no streaming, assim. Ele estreou no começo de março e agora já tá pra aluguel no streaming e tal. Mas tem alguns cinemas que eu vi que estão passando ainda. E eu vi que foi feita uma publicidade enorme em cima desse filme. Então, assim, pelo que eu tô vendo e li também, igual a Aline falou, parece um filme bem... É porque tem cenas, é tão realístico que tem cenas que você não sabe se realmente, nossa, será que realmente é um robô, uma boneca? Ou, sei lá, tomou conta de alguém, sabe? Porque os traços, a fisionomia é muito realista, muito realista. E tem toda a questão da inteligência artificial, de apego, de construir um sentimento e uma história com a menina, que é a sobrinha da criadora, né, que faz a parte da robótica. Uhum. Então isso é muito legal, é muito interessante, vale a pena assistir. Coloquem nas suas listinhas que vale a pena. Vale Eu a tenho pena. uma coisa, assim, que eu tenho uma tendência a gostar dos filmes de terror que eles são mais psicológicos um pouco. Eu não gosto muito de monstro, eu não gosto muito de caracterização, eu não gosto, não é uma coisa que eu curto muito, assim. Eu tenho uma tendência a gostar dos que te pegam mais pelo
quando o monstro não aparece, quando ele tá ali, mas ninguém vê, Mais sabe? como um suspense do que como... Mas que não deixa de ser um filme de terror, porque, né? Ele é um terror, mas é um terror, isso que você falou, mais psicológico. escondido o negócio. Gente, Nesse link a gente traz, então, o Iluminado. O Iluminado. O Iluminado é assim, é pra mim, assim, eu não tenho assim, ó. Se a gente for fazer top 3 no final, eu já vou dar o meu spoilerzaço aqui. Porque pra mim, o Iluminado é o maior filme de terror de todos os tempos, assim. Discord. Qual que é pra ti, então? Então já vamos botar aqui agora no meio do jogo. Pra mim, o melhor filme de terror até hoje é O Exorcista, o primeiro, o grande clássico de 1976. O Exorcista é o mais clássico. Nós três temos filmes totalmente diferentes, então, aqui. Porque o meu é Psicose. O meu filme de terror favorito é Psicose. Certeza. Eu acho Psicose um filme genial. Nossa, eu acho uma ideia. Gente, Psicose é uma ideia genial. Na verdade, assim, né? O Senhor. Esqueceu o nome do diretor? É? Tá aqui. Alfred Hitchcock? O Hitchcock, gente, meu Deus do céu. O Hitchcock, ele tinha um talento, assim, pra te pegar pelo nervoso, né? Porque ele te dá um nervoso o tempo inteiro, tanto Psicose quanto os pássaros. Nossa, meu Deus. Os pássaros é terrível. É agoniante demais pra mim. Tem um filme que é sobre o making off é sobre os bastidores dos pássaros e a história do Hitchcock com a Tippi Hedren, né, que era atriz. E tem assim, tu vê no filme uma coisa assim que é uma maldade do próprio diretor, assim, ele tinha uma maldade de querer, claro, né, ele não queria prejudicar ninguém, não era isso, mas ele queria tanto que os filmes dele fossem realistas, que ele fazia isso, tipo, aquela cena que os pássaros atacam a atriz, eram pássaros de verdade. Eram pássaros de verdade. Não, e Era um naquela pássaro de época verdade. nem tinha tanto recurso igual hoje, eu Com acho, certeza. né? Pra eles fazerem uma Gente, cena mas você daquela já que não pensou, fosse pra mim, realista. eu acho que essa seria, assim, a situação mais assustadora que eu poderia passar na minha A Aline vida. tem medo de pássaros, gente. Ornitofobia. Quem não lembra disso, a Aline tem um pouquinho de... Como é que é? Ornitofobia. Medo de Ornitofobia, aves. Medo de aves. Eu tenho, gente, é isso aí, eu sou essa pessoa. Eu não posso te julgar, porque eu tenho medo de mariposa, né? Então, assim, ela voa também. Eu tenho medo de galinha, pato, papagaio, tudo. É verdade. Nossa, o papagaio é tão fofo. Também acho. São super inteligentes. E vivem mais do que nós. Então eles são mais assustadores ainda do que... Eu tive um papagaio, ele durou 10 anos lá na minha família, depois ele fugiu e tal, mas eles vivem 70, 80 anos. Aliás, não tem nenhum filme de terror com papagaios, aí tem uma ideia aí pra quem quiser escrever um roteiro, filme de terror. Um live action o papagaio dos piratas e tal, live né? action do Zé Carioca, eu acho que seria assustador o suficiente, né? Eu concordo. Gente, Seria estranho. será que vai sair um live action do Zé Carioca? Acho que não, espero que não. Difícil. Espero que não. Mas é isso, assim, o Hitchcock, ele tentava ser o mais realista possível. E a história, pra mim, a história do Psicose, cara, assim, é genial. Eu acho genial. Eu acho que é isso que você falou, é o tal do filme que pega pelo psicológico. E ele é um filme extremamente muito bem produzido. Você tem medo o tempo todo. Esse tipo de filme de terror é que me pega. É um filme que você fica apreensivo, com medo. O que vai rolar? É um filme que não é tão previsível no final. Não, se você não conhece... Hoje em dia todo mundo conhece a história, né? Mas pra quem não conhece, ele é um filme zero previsível. Nossa, total. Eu já falei pra vocês esse da tipo experiência... de filme é o filme que eu gosto. Eu já falei pra vocês da experiência que eu tive com o Psicose 99, né? Já contei essa história aqui, né? Já, eu comecei... mas assim, vamos até colocar o link do episódio aqui embaixo. Qual foi? Desse episódio. Ou se não foi aqui no YouTube ainda, tá lá no Spotify. Em algum lugar ele tá, ele existe. Mas assim, a gente falou disso. Eu assisti o Psicose 99 antes de assistir o Psicose original. Porque era uma época que não se tinha o acesso, não era tão fácil, né? A títulos antigos. Sim, mesmo porque a gente nem tinha nascido em 1960 ainda, né? Nenhuma de nós aqui. Nós não somos tão clássicos assim. Não. Né? Mas, e eu lembro, assim, daquele filme que é muito ruim. Porque ele é um filme muito ruim. Caramba, que filme ruim. Ele é pra ser uma cópia, porque ele é gravado quadro por quadro, igual o Psicose original. Ele é pra ser uma cópia, e ele conseguiu ficar ruim. E é o... já sei, lembrei agora em qual filme, em qual episódio que a gente falou, porque é o Vince Vaughn, né? Que faz o Norman Bates. Nossa.
E a menina lá do Verdade. começo é a Anne Hatch. Nossa, eu acho que eu não vi esse. Nossa, não perca seu tempo. Porque, Não, acho que eu não assisti. é bem ruim. É bem ruim. Você falou que o seu é o Exorcista. Vamos falar um pouquinho do Exorcista aqui. Por favor. Vamos Por lá. favor. Segurem-se nas cadeiras, porque é um Ai, filme gente, que tem eu- várias curiosidades sobrenaturais, inclusive, né? Já De começa... bastidores, né? Uhum. É. E Depois a gente vai inclusive, voltar no Iluminado pra gente falar um pouco dele o também. Exorcista, na verdade, ele foi baseado em fatos reais, né? Tanto que essa é a história que o escritor fez pro livro dele e dali que retirou pra fazer o filme, né? Tanto que dizem que na vida real quem foi possuído não foi uma menina e sim um menino. E uma das curiosidades, inclusive, é que o filme foi gravado no mesmo apartamento do escritor do livro. Ai, que doideira. É muito louco, né? Os É muito espíritos estão nas paredes. Não tem ninguém aqui. Não, no caso do lado da casa onde ele foi gravado, Você né? que Deve pensa, ser um negócio Karina. daquele tipo. Você que pensa. Mas assim, tem vários mistérios dentro do Exorcista, né? Eu acho que se a gente for pensar quem assistiu o filme já alguma vez na vida, porque ele passou diversas vezes no SBT, Em todos os canais. Globo, Uhum. à noite, de madrugada, na TV aberta em geral. Que ideia maravilhosa. TV aberta, sempre de parabéns, né? É. Pois passou é. o Exorcista. E a maquiagem desse filme, o que é a Linda Blair? Por favor. Uma menina bonitinha, tradicional. E quando você vê aquela menina sendo possuída e todas as mudanças que vão tendo. E a maior curiosidade que eu não sabia, descobri hoje, é que a voz do demônio não é feita pela Linda Blair. É por uma outra atriz. Que inclusive ficou um bom tempo comendo ovos crus, tomando álcool e fumando cigarro pra alterar a voz dela. Gente, que E loucura. segunda curiosidade em relação a isso, ela não teve o nome dela publicado nos créditos como a voz do demônio e processou a Warner Bros por isso. Por Bem que fez. Ah, mas é bem que fez mesmo. Por que, Bem que não que teve fez. o nome dela nos créditos? Teve alguma briga com a produção, com o diretor? O que aconteceu? Provavelmente na Não época eles sei não dizer. queriam que soubessem que era outra pessoa, né? E Pode naquela ser. época era muito mais fácil de Gente. esconder também, né? Sim, não Hoje em tinha dia- rede social, não tinha internet, era muito mais simples, né, de você esconder um documento de contratação de uma dubladora, por exemplo. Então era mais fácil. E assim, né, o Exorcista também ele foi um dos filmes de terror, eu acho que ganhou vários Oscars, né? Várias Ganhou. premiações, inclusive. Foi. eu É porque ele é anotei. indicado muito a bom, muitos né? prêmios. É porque ele é muito bom. Ó, o Exorcista ele foi o primeiro e único filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E Faz descobri muito isso hoje, sentido, gente. faz muito Descobri sentido. isso hoje. E em 1974, ele ganhou o Oscar de melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante. Olha, levou quase... Não para a dubladora. Não para a dubladora. Pois Mas então. levou vários prêmios importantes aí. A gente falou no episódio sobre o Oscar que levar todas as categorias mais... Não que sejam mais importantes, mas que tem mais destaque, vamos dizer assim, na premiação, é um indício de que o filme, né, igual aconteceu esse ano. Tanto que a gente aí, tava né? falando do Megan, que, né, que é um baita filme e não foi indicado a Não. absolutamente nada, né? Verdade. Uhum. Nada, né? Nada. É, mas ela disse também não foi, né? Então, esse Oscar, sei lá, né, Não, mas é... Sim, Vamos tiveram... ficar no Oscar de 1974, que indicou o Exorcista. Não, que amiga, ficou mas assim, ó, valendo. a gente tá, né, toda vez a gente fala um pouquinho do É, Oscar a desse gente ano, fala. mas agora o filme de terror aqui realmente trouxe um... Trouxe. Né, porque, por que não, se o filme é bom, né? A gente viu muitos filmes bons de terror, né, nos últimos anos, e que eles nunca, realmente eles nunca... São indicados lembrados. nessas, né, categorias mais destacadas. Eu acho que a academia tem um pouco de preconceito com filme de terror. Pode ser. Eu acho que tem um pouquinho, assim. Eu não consigo, porque, tipo, os filmes do Jordan Peele a gente não consegue encaixar, eu acho, na categoria de terror, né? Ele é como é que é? Slasher que eles chamam agora? É. Tem uma categoria meio nova, assim. Talvez não seja o terror e não seja um suspense. Aí eles Tá no meio colocaram termo, né? Isso, que é o slasher, se eu não me engano, que fala. E aí que é mais escrachado, e que é uma Escrachado. coisa mais tensa, né? O tempo inteiro. Não dá pra se Eu encaixar. acho que o Tarantino podia ser colocado nessa categoria de slasher. Ele não ia perder nada. Tem sangue rolando para todos os lados e tal. Tarantino já tá né? muito bem, obrigado, Ele falou né? que vai... Ele sempre é tem indicado. uma novidade pra falar dele. Ele disse que vai se aposentar.
Tarantino vai se aposentar, falou que tá produzindo os últimos filmes dele Uhum. nesses 2 próximos anos, 2023 e 2024. Ele anunciou em alguma premiação ou algum lançamento. Aí eu falei, A senhora tava louca pra me dar essa notícia, Tava né? louca pra te dar essa notícia. Eu não acredito, porque o Clint Eastwood tá aí dirigindo o filme com 90 anos, Adoro 90 e ele. poucos, então... Talvez ele vai tirar ali um E período fazendo sabático. isso período muito sabático. bem, né? Eles É. sempre fazem isso, na verdade, né? Eles anunciam uma aposentadoria, depois tem só mais um. Aí depois do só mais um tem a volta, né? Eles adoram fazer vai essas saber coisas. o que ele vai fazer nos próximos anos. Eu aí, acho vamos que aguardar. eu acho que quem tá parando assim real e que já deu sinal é o Spielberg. É, eu também acho. Eu acho que sim. Esse filme dele aí, o Fabelmans, estava com cara de último filme, assim, mas tá? não, ele ainda tá produzindo mais um. Que vai Produzindo, estrear. E produzindo. Dirigindo e produzindo. Vai estrear o ano que vem. Eu não lembro do nome agora, mas eu li que não é o último filme dele. Mas eu acredito que nos próximos anos Mas ele não está tá, em tá vias com cara, de- né? Ele tá com cara Tá. de que tá... dando uma desacelerada Aham. bem boa. Agora, o Tarantino é mais novo, né? Eu acho que ele, sei lá, tem muito mais bagagem ainda que a gente poderia vir dele ali. Mas ele já fez muita coisa, né? Fez bastante. Mas ele ainda tem Ele já bala tem na agulha, um... né, gente? É, não, muito. E ele... Só que ele já deixou um legado incrível, assim. Às vezes a pessoa nem quer mais trabalhar, não precisa, não quer, tipo, tá... Quer fazer outro projeto, às vezes Quer fazer outras né? coisas, Até é. a hora que Pagar em outra aparecer coisa. um roteiro maravilhoso, algo ele que vai. brilhe os olhos e que faça ele querer voltar ativo. Eu acho que é muito isso, é. E também... Mas isso foi ele que falou, né? Eu só trouxe a novidade aqui pra... É. A Aline ficou Já deu, chocada. já deu entrada na documentação do INSS, Né? tudo. A gente só vai saber quando der baixa na carteira, entendeu? É, Senão... A gente falou um pouquinho do Exorcista aqui, trouxe essas curiosidades, mas eu queria falar de um outro Exorcista que eu gosto muito, que é o depois a gente vai pro Iluminado, que eu não esqueci dele ainda. porque a gente tem que falar. O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é mais novo, acho que ele tá nessa lista aí. Ele é de 2005. E esse é um filme que eu fiquei muito feliz em assistir, assim, me deu medo pra caramba. Eu gosto de filme de terror, porque eu falo, gente, claro, a gente assiste. Eu fiquei muito feliz em assistir. Me deu medo Eu pra falei- cá, fiquei muito feliz em assistir. E assim, ele não é melhor do que o Exorcista, porque o Exorcista é o Exorcista, mas eu achei tão bom quanto, assim, sabe? Inclusive, também é baseado em fatos reais, com Fatos uma reais. jovem alemã na década de 70. Exatamente. Os dois são baseados Qual em que é o fatos reais. plot dele? Eu não assisti. É uma jovem que mora numa região rural e sai pra faculdade. E aí, quando ela volta pra casa, ela começa, tipo, ela fica estranha. E quem percebe isso pela primeira vez é a mãe. E o que que acontece? A família é muito religiosa, chama um Muito padre. conservadora. Isso, tradicional, aquela coisa tipo de família rural, que é bem próxima do padre, da igreja em si. Chama o padre faz um exorcismo e infelizmente ela falece. E aí o que que acontece? O filme começa bem nessa questão do padre estando preso na cadeia e uma baita advogada, tipo na época, uma super famosa advogada, conhece a história desse padre e quer atuar na causa dele. E aí começam a acontecer coisas na vida dessa mulher. Então, assim, vale a pena assistir. Coisas muito aterrorizantes, porque, né, é aquele espírito opressor que teoricamente encarnou nessa menina e aí... Essa Segue coisa uma de história. começam a acontecer coisas na É muito vida da louco. pessoa, né? É um Uhum. excelente plot de filme de terror. É muito. Esse filme, eu achei ele muito bem feito e produzido. Na época, eu lembro que quando lançou, falaram bem dele, a crítica comentou, né? Falou bem do filme. E eu gostei bastante, assim. E sabe? a atriz principal ela trabalhava no seriado do Dexter, né? Que também Isso. tem um ladinho E ela meio fez sangue. também. Meu Deus, gente. As Branquelas. Ela é uma das 3 Sério? amigas. Ela é uma das 3 amigas das Branquelas. Eu não lembrava disso, Deixa eu ver o nome dela aqui. Vamos dar créditos pra Jennifer atriz. Carpenter. Isso mesmo. Jennifer Carpenter. Quem é a Jennifer Carpenter? Deixa eu buscar aqui. A primeira Jennifer que aparece na minha busca é a Aniston, obviamente. Ela fez algumas pontas também em alguns episódios de Suits, agora fugindo totalmente do tema aqui, né, de terror. Eu tô pensando... Em vários eu seriados consigo também. lembrar daquela Ela. que fez Dawson's Creek. Ah, tá, claro. Ela é uma das 3 amigas lá das Branquelas, as amigas das irmãs Wilson. E ela, acho que foi antes, né? As Branquelas foi antes do Foi antes. Exorcismo de Uma Emily o coisa Rose. tem exorcismo tudo a de ver com a 2005. outra. Tudo a ver com a outra, mas assim, me chamou a É atenção. bom, mostra a versatilidade de um profissional, né? Eu gostei Então, bastante. E pra ela, da o trabalho de interpretação atriz, dela. assim, foi muito rico, sabe? Porque você começa a ver uma artista no primeiro trabalho, As Branquelas,
uma comédia escrachada, e daí você vê ela como principal, atuando num filme desse, assim, e tem cenas que são muito fortes muito. mesmo. Eu não sei se eu quero assistir, Esse tá? filme é bem pesado, Aline. Isso eu vou dizer Não, que... eu comecei com Esse uma filme você onda... assiste durante o dia. Eu acho. Então, mas eu preciso fazer isso, porque a Netflix tá com um monte desses documentários de americanos malucos, assim, né? Tá tem. aparecendo que são maravilhosos, né? Pelo amor de Deus. A Netflix tá produzindo bem mais documentários interessantes do que filmes ultimamente, Com certeza. né? A Netflix tá deixando a desejar pra caramba, né? Prime, patrocina a gente. Em filmes, né? Tá difícil. Baixos orçamentos, né? Mas Tem eles várias estão, coisas que eles que a estão pessoa assim, tá- nossa, produzindo muito desses documentários de americanos doidos que mataram pessoas e você não sabe por quê e tal, e não sei o quê, e histórias por trás killers, de serial é. killers. Nossa, gente. Tem Assim, um ó. último que comecei a assistir ontem, que fala sobre a questão da igreja dentro da Coreia, né? De pastores abusadores. Meio que assim, um spin-off de João de Deus coreano. Eu assisti 2 capítulos ontem, não deu mais, gente, porque assim, é tanto detalhe, é tanta informação que é pesado. Acho que cada episódio é 50 minutos, mas é muito pesado. Eu Muito vi, pesado. eu Aquele- tava assistindo de uma guria que ela era uma mãe de família, assim, que ela era de alguma igreja, não sei qual, e ela se achava um novo Messias, assim, ela achava que, tipo, o mundo ia acabar, e ela era uma das poucas pessoas escolhidas pra levar a Meu palavra de Deus. Deus É pra o quem mesmo link ficasse. desse do coreano. A louca. Gente, assim, muito, nossa, sensacional, péssimo, assim, mas sensacional. Tem umas... E daí eu não tava conseguindo mais... Não, e é umas coisas que são reais, né? Não, isso é real? Porque É, é documentário. acontece. Então, Agora- assim, você fica pensando quando que a arte tá querendo se misturar com a vida real. Agora ali, vamos né? ver se vocês ou a galera de casa pode me ajudar, que eu tô com um problema aqui, gente, que é o seguinte, ó. Ô, William, esse aqui vai ter que ir pra um Rios, tá? Tipo, amanhã, assim, porque eu tenho que pedir ajuda pro pessoal, que é o seguinte. Eu comecei na semana passada, aí o link que eu ia falar era que, tipo assim, comecei a assistir essas coisas antes de dormir e eu não durmo. Não tem como, Então, gente. eu ia assistir durmo um super desses mal. filmes que a Karina falou da lista ali, mas que é A Mosca, que eu já tinha visto uma vez e não faz tempo. Eu falei, não vou assistir hoje. Não, eu tenho pesadelos, é horrível, não dá pra ficar vendo essas coisas antes de dormir. Daí parei, daí eu tô assistindo, tipo, Gilmore Girls, assim, né? Que É melhor pra você você ir dorme- dormir, você vai dormir mais leve. Você pelo dorme bem menos. melhor. Mas aí, esse, eu tentei. Eu não sei se o Netflix tirou do catálogo, porque às vezes eles tiram umas coisas. Sem assim, avisar. sem avisar, né? Pelo menos manda um e-mail e fala: olha, a série que você tá assistindo, ela vai Vai sair do catálogo. Assiste rapidão. Nem isso eles fazem. Mas enfim. Aí era assim, ó, uma série documental maravilhosa sobre uma guria. Que ela era stripper numa boate. E aí ela desaparece. Não, ela morre, eles ficam sabendo que ela morreu, e aí o marido dela vai no hospital com o filho dela, depois se descobre que, na verdade, o cara não era marido dela, era pai dela. Eu assisti esse documentário. Você lembra do nome? Não. Ai. Nossa. Mas o que Google vai trazer a doido. resposta. E depois descobriram que, na verdade, nem pai dela o cara era, mas Ele assim... tinha sequestrado ela quando ela era pequena, alguma coisa Isso. assim, não era? Aí eu botei todas as informações que eu tinha dessa série em português e em inglês no Google e eu não consegui encontrar. Sim, gente, isso já dá um filme de terror. Gente, E o eu acho Netflix- que eu assisti isso E eu também. comecei a assistir, e aí no final de semana eu fui pegar pra assistir de novo. E aí quando eu vi, não tava mais lá nos meus últimos assistidos. Então agora eu sei que eu não sonhei, que isso aconteceu, porque a Karina É também real. assistiu, mas desapareceu. E eu queria muito saber o nome pra pelo menos se deu algum tilt, se não foi que eles tiraram do catálogo, pelo menos eu posso procurar, porque tava muito massa. Não era uma minissérie? Sim, era uma minissérie, Acho que Eu essas assisti essas séries documentais, assim. também. Era uma coisa muito curta, assim, 3 ou 4 episódios, não era um mais ou negócio que ela menos. que ela... não, gente, como é que é o nome disso? Eu sei, eu assisti eu assisti isso aí também. Mas não... Inclusive, ela era super protetora com o filho. Tem uma Sim, parte bem isso. legal, que apesar de toda a violência que ela sofreu, Ela era super cuidava, protetiva do eu assisti filho. também Isso. esse- Aí eu esse tava tentando documentário. lembrar dos nomes dela, porque ela tinha vários nomes, o pai também tinha vários nomes, o pai, né? Tinha vários nomes, aí eu tentava lembrar e eu não conseguia lembrar pra colocar no Google Filme, dando uma É raiva que eu quase que um desisti. tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque ela vivia em várias realidades, vamos dizer assim. Ela vivia mas em não era, várias mas realidades. não era ao mesmo Não, tempo, mas só que não era ao a mesmo gente tempo. sabe. Mas ela fingia ser outra pessoa em um certo momento. Eu lembro, eu assisti esse documentário também. Mas Nossa. ele não é muito novo, não. Ele deve ter uns 2 anos já, mais ou menos.
Cara, mas assim, tava lá no catálogo e de repente não tá mais, E eu sabe? acho que você começou a assistir porque ele devia estar nos 10 mais assistidos, porque foi assim que eu achei Não, pra mim não. Pra mim não. Pra mim foi sugestão mesmo, porque De eu alguém. amo esses documentários bosta, assim, e aí, tipo, parece E vamos uma assistir. coisinha leve, só pra descontrair. Coisinha leve. E aí sempre aparece pra mim. Daí, nossa, eu comecei a assistir um outro também. Gente, esse não é o tema, mas deixa eu. Já que eu comecei, que é muito Termina. incrível. É muito incrível. Sobre uma mãe que resolve processar um cara que. O cara fez um site de exposer, sabe? Tipo, os caras. Você tem um boy, aí você mandou uma foto pelada pra ele. Eu vi esse. Você viu? Vi. Maravilhoso, né? Aquela mulher faca na bota. Aquela mulher. Gente, daí esse não apareceu, daí veio esse de sugestão e eu comecei a assistir esse. Gente, Eu não também não assisti, sei o eu vi o nome. trailer Depois a desse. gente vai ter que botar na legenda. Mas, nossa, gente. Incrível. Muito bom. Incrível, incrível. E é alguns muito vida real, né? documentários. Muito vida real. A Karina vai voltar para um episódio só sobre isso. Ontem eu assisti, eu falei que eu não ia assistir nada muito assustador, mas eu assisti o Fuja. Eu não... Não viram ainda? Nossa, eu fugi demais. É meio que terror, Mas aí assim, que eu né? falo, o Jordan Peele quase É. se encaixa, né? Na Ela categoria de terror. É uma mãe que faz algumas coisas muito erradas com não, a não, filha. tava falando do Corra, desculpa. você Não, tá- eu tô viajei, falando do viajei. Fuja. É. É outro. Corra, fuja, tudo meio parecido. Esse é com a... Meu Deus, me fugiu o nome da atriz. Vou olhar aqui agora. Eu achei um filme bom, assim, ó. Bem do psicológico. Bem do, Tá no Netflix, do negócio. esse? É, tá no Netflix. É Fuja. É com essa atriz aqui que eu esqueci o nome dela, gente. Taratã. Agora tem que ter uma... Rachel, não, é... Não é Rachel. É a do Ratchet. Aqui, ó, Sarah Paulson. Sarah Paulson. Foi Ah, muito falado, Sarah Paulson. Paulson. É, Paulson. Foi muito falado, ou Paulson, sei lá. Foi muito falado desse filme quando eles estrearam, que falaram que, nossa, gente, ela faz umas expressões nesse filme. Não tem alguma coisa ligada à enfermeira, enfermagem, coisa assim? Não, Esse é o uma Ratchet, série. a série. Esse é uma Ratchet que eu série. Ela fez essa série, E é foi incri- muito muito premiada, inclusive. Nossa, essa série. Você Essa assistiu? série é muito doida. Nossa, essa série. Bem coisa de terror, essa série. É, Mas esse total. Fuja, ela meio que encarcera uma filha, assim, e eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler aqui. E acontecem coisas na vida dela, na dinâmica da vida dela com a filha, que depois se descobre uma coisa muito louca no final do filme. E é bem bom. E é filme de terror assim que a gente gosta, né? Quando bem dá legal, um bem motivo legal. muito... Vamos voltar a falar do Iluminado, que eu quero falar um pouquinho mais do Iluminado. Porque o Iluminado é do Kubrick, que fez o Laranja Mecânica também. Um dos que é maiores diretores de todos os Né? tempos. Um clássico Mas- dos anos 80, inclusive, também, né? clássico dos anos 80. E acho que ele até foi mais famoso do que o Laranja Mecânica, né? O que vocês acham? Nossa, É que o Laranja difícil. Mecânica, ele foi muito famoso dentro do cult. Da galera que é fora do padrão, assim. Fico É, fã uma- do cult. é um filme marcante, é um filme que muita gente assistiu na escola, que algum professor levantou esse filme pra assistir. Então, já é Aí- diferente do Iluminado. Aí, Oi? você veio com essa que você assistiu Laranja Mecânica na escola, quando a gente tava num outro Aham, episódio, é, e eu e sim. o convidado, não lembro quem que era, a gente ficou, quê? Assisti, Aí, ó. passaram na escola, gente. Eu- Bem louco. Eu que tava aqui. Era no segundo ou no terceiro ano que passavam esse. Como você não se comportar na sociedade. É esse filme aqui. Ah, querido, tá, faz entendeu? sentido. É bem por aí o negócio. E aí veio o Iluminado depois, assim. E o Iluminado, cara, foi um sucesso na época. Foi o grande papel do Jack Nicholson, não Eu foi o que acredito- estourou ele Eu acredito pro que sim. sucesso? E Eu ele tá acredito que incrível, sim. né? Ele tá incrível no filme. Eu acho o Iluminado, inclusive, assim, um dos maiores filmes de todos os tempos. Não só um dos maiores filmes de terror, especialmente pela dificuldade de produção que se Com teve. toda certeza. E nesse toda a filme. fotografia, né? A parte também dos figurinos, direção de arte. É muito É Ele, muito pra mim, é um rico. filme muito arte, assim. É. O que a gente fala, às vezes, do Elvis aqui, que é um filme arte, o Iluminado, pra mim, é um filme arte. Ele é um Concordo. filme que celebra o cinema, na minha opinião, sabe? Mas também é um filme que você não deve assistir depois das 8 horas da noite. Não.
É melhor assistir durante a E eu tarde. assisti esse filme pela primeira vez de madrugada, inclusive, com um grupo de amigos, assim, e gente do céu, meu Que Deus. medo. Eu assisti isso, eu assisto escondida. Eu era criança, tinha menos de 10 anos, tinha TV no quarto, já era. Fiquei... Hello, mãe da Karina. Agora ela vai contar que assistiu Mas escondido. eu e as minhas, eu e as Sabe minhas que eu fiquei amigas com também. medo uma semana. Depois não podia ver ninguém vendo da cabeça que já tava Eu e as minhas amigas também. Eu tinha uma amiga que ela era, tipo, viciada em coisas de espírito, assim. Sempre Ai, que a que gente medo. pegava filme, tinha que ser filme de espírito. Ela amava. Nossa, demais, assim. E aí, ela tinha uma curiosidade bizarra em assistir O Exorcista. A gente tinha isso, 11 anos, 12 anos, no máximo. E ela tinha essa curiosidade bizarra. E aí, o dia que a gente pegou, ela não podia contar pra mãe dela, porque a mãe dela não deixava. E a gente descobriu que alguém tinha a fita. A gente não precisou ir até a locadora e pegar. Eu acho que na locadora nem tinha, porque daí já era um filme antigo, a gente tava nos Alguém anos 90. gravou da Alguém Globo. era o pai ou a mãe de alguém que tinham essa fita, E a gente provavelmente. assistiu, olha que burras, escondidas, mas na casa dessa menina que não podia ver o filme. Nossa, Ah, daí não. também Deu vocês tudo estão- errado, né? Obviamente que deu tudo errado, né? Obviamente. Mas A eu quero gente- puxar um gancho do Iluminado, porque teve uma sequência, né, que foi o Doutor Sono. É. Recente, né? Teve. É, não faz muito tempo que esse filme foi lançado. E traz, assim, umas nuances, uns flashbacks do Iluminado. É bem interessante. Faz Eu como acho- se fosse uma celebração ao Isso Iluminado, mesmo. né? Ah, O eu acho Doutor que é muito Sono. isso, assim, ele presta uma homenagem muito legal ao É. Iluminado. Não é metade do filme que o Iluminado Não, não. Mas, Não é um filme ruim também, Mas né? presta Eu achei uma- um filme Doutor Sono mediano, você pode é. assistir após as 8 horas da noite. Mas Ó, antes o das Iluminado você assiste antes. Assiste de tarde, sessão da tarde Matinê, mesmo, assim, matinê. né? Por favor. agora, gente, Essa história que você contou, eu vou fazer um adendo de assistir os filmes escondidos. Eu também tive essa época, só que daí eram os filmes do Fred Krueger, que nós tivemos a excelente ideia, péssima, né, óbvio. 13, 14 anos, não podia assistir. Ah, mas daí a mãe Dilma deixou. Ai, vamos pegar todos eles e vamos assistir em um Peitou fim de todas semana. as outras Meu mães. senhor, ficamos uma semana depois sem conseguir conversar direito, porque ficamos com medo. Era um filme bobo naquela época, mas já... Mas era assustador, Mas né? você- 14 anos é assustador, né? eu ia falar, os filmes do Fred Krueger não são filmes que me metem medo, assim, Né? não hoje em dia, pelo menos. Não. Mas naquela época meteu medo. E assim, a minhas maquiagem, né? A amigas vão lembrar feição do disso. rosto dele, eu acho que é mais aquela coisa que você sabe, meu Deus, essa criatura, o que que foi? Queimada viva? Foi Ninguém jogada em sabe o algum que lugar? que é Que aquilo ali. rosto é aquele, né? Eu lembro que eu vi o filme e falava assim, tá, mas será que ele foi queimado? Será que queimaram e deram uma tamancada pra apagar o fogo? E por que ele era ele tão é esse? vingativo daquele jeito, gente? Porque, por Deus causa do disso, céu, por causa da né? tamancada que ele levou quando ele tava Tadinho. queimado, né? É, a psicologia Foi vai difícil. trazer alguma coisa que vai explicar por que que ele era tão amargo. Porque Fred Krueger ficou daquele jeito. Então a gente teve essa excelente ideia. A gente trouxe uma listinha dos filmes aqui também, né? E, nossa, não recomendo para as pessoas que têm 13, 14 anos fazerem isso. Não, mas eu acho que a galera de 13 e 14 de hoje em dia já viu coisas muito mais bem feitas, Ah, assim, sim. né? Ah, com nesse certeza, sentido. com Então também não é certeza. uma coisa que mete medo, assim. Eu tive um filme que eu morria de medo, mas eu morria de medo. E eu já era mais adulta, eu já tinha uns 18 anos, eu acho, quando ele foi lançado, que é A Casa de Cera. Nossa! Aquele Casa de Cera de 2000 e pouco, né? Aquele Porque que tem a um- Paris Hilton. o da Paris Hilton, Uhum. maravilhosa. Nossa senhora, nossa super atriz Paris Hilton naquele filme. Que filme, né? Ah, mas ela é a líder de torcida loira que morre no começo do filme, tá tudo certo. A hype era ali botar a Paris Hilton, entendeu? Chamar a Ai, gente, gente. né? É, com certeza. E a gente tá. Ali era uma galera, né? De astros jovens da época, Sim. né? Tinha aquele carinha do Supernatural, tinha o Chad Michael Murray do One Tree Hill, aquela Elisha, alguma coisa lá que Muitos era. dos que faziam as séries ali dos Estavam anos... nesse É, filme, né? A estavam menina nesse do filme. show de vizinha, né? Era uma galera, Era. assim, Mas era um filme. Assistim. Mas era um filme que era muito assustador, porque as pessoas tinham sido enceradas. Vivas. Vivas. Vivas! Eram pessoas que estavam lá. Gente, esse filme. E aí eu lembro que eu assisti, já era DVD na época, não era mais VHS. E eu vi o making off, ele sempre tinha um mini doc, né? O DVD. Uhum. Mas a DVD era isso, né? Que sempre tinha um making Vinha sempre uma coisa a mais. Vinha uma sempre coisa a uma coisa mais, a né? mais. Os extras ali. E aí falava que, né, que foi baseado num filme dos anos 30. E
quando apareceu as cenas daquele filme dos anos 30, eu falei, gente, esse é muito mais macabro. Tentei muito assistir esse A Casa de Cera dos anos 30, nunca consegui. Mas tinha um dos anos 60, que também era assim, ó. Ah, já teve 3 versões, então, da A Casa de Cera, aquele ali é o terceiro, ó, já tá, aqui é começo dos anos 2000, já tá quase na hora de fazer o... Ai, gente, mas é uma coisa bizarra. Imagina você tá viajando, para num lugar... E aí você é encerado. Ui! E tem gente que vai pra Gramado no Museu de Cera ver essas coisas. Tem gente mas que eu viaja fui no pra Museu outros de países. Cera, Então. Eu fui, eu achei legal, mas assim... Eu acho que, aquilo na ali verdade, é bizarro. esse vai ser o plot do filme de terror nacional. Gramado, a gente descobre que os bonecos de cera, na verdade, são pessoas. São pessoas. Deus Quem Quem vai vai pro lá? festival Nossa de cinema, Senhora. daí descobre isso. O Elvis que tá lá, na verdade, é o Elvis, É o de, Elvis de verdade, verdade, né? encerado em Gramado. Esse Que museu, triste que é o Madame fim, Elvis. Tussauds, que, né, que deu origem a todos esses outros museus no mundo, tem alguns, mas, gente, tem alguns realmente que parecem muito a pessoa. Se não fosse se parece, Muito essa a sentença ia pessoa, ser tão assim, boa. ó, você olha, se você ficar cuidando muito que você vê Mas aqui, o de Gramado eu acho meio bom também. né? É o que a gente tem, vamos valorizar, é nacional. Gramado é sensacional. Você falou do filme de terror dos anos 30, vamos falar um pouquinho do Nosferatu, que a gente achou que fosse o primeiro filme de terror, mas não é o primeiro filme de terror. O primeiro filme de terror, gente, é antes de 1900. Eu trouxe essa curiosidade aqui, que é um filme chamado... Vai, quem fala francês? Karina, por favor. Le Manoir do Diable, o Castelo Assombrado. O Castelo Assombrado, de Que 1896. chique, me apaixonei por você agora. Karina é muito Nossa, chique, ela ficou fala muito lindo, francês, falou. gente. Não, é só arranho, É. gente, vai. E esse filme falou um pouquinho da Joana Dark nesse filme. Eu não assisti esse filme ainda, eu achei nas minhas pesquisas, quando eu fui escrever sobre os filmes de terror, eu achei assim, gente, 1896, como é que foi produzido esse negócio? Mas né? pera, Lá naquela botou Joana Dark no meio do filme de terror. Então, não sei, eu não assisti esse filme ainda, mas olha aqui, ó, ele diz que diretor, roteirista e Mas, também gente, ator é um contracenando no curta-metragem curta com de Joana 2 Dark. minutos, né? Amiga, eu Não acho que não, curta. aqui ó, tem um outro nome. Diane Dark? Ih, errei, Joana Dark, não é não. Cuidar pra não... É outra pessoa, não tem nada a ver com Joana Dark, esquece. Não, foi um roteirista que contracenou num curta com Jean Dalcy, né? Não sei como é que pronuncia, Dalcy, não sei. Tem que ser em francês. Jean, né? Porque o filme era francês. Mas não é a Joana Dark. Não é, esquece. Acho que Corta essa parte, William. acontece. Às vezes a gente dá uma informaçãozinha aqui, o outro que não é tão verdadeira. Desculpa, gente. Mas o importante é que a gente se retrata depois, Se retrata, né? com Isso que é certeza. importante. O importante é que o primeiro filme de terror foi feito em 1896 e foi um curta-metragem. Isso mesmo. De E 2 aí a minutos. gente vai pro marco zero dos filmes do Drácula, que é o Nosferatu de 1922. Nosferatu. Eu nunca assisti, gente. Vocês acreditam? Nossa. Eu vi, acho que na TV Cultura há muitos anos. Ah, e a TV Cultura fazia essas coisas, né? é, A TV Cultura Cine perfeita. Cult esse filme. Sério? Ele é um filme em preto e branco, né? Sim. Porque naquela época a gente não tinha cinema colorido ainda. E ele é muito doido. É um Drácula muito caricato nesse filme. Mas a fotografia dele é interessante. É bonita. Mas É. é um Drácula bem caricatão, assim, Ah, né? sim. Se a gente for pensar no Drácula, os Dráculas atuais. No Drácula da Aline. Que Drácula da Aline? Desde quando a Aline tem um Drácula? A Aline tem um Drácula, porque a gente já falou aqui em outro episódio. Sobre entrevista com vampiro. Ah, tá, mas o Drácula não tá no Entrevista com o Vampiro, é outros Mas, dois né? vampiros, Outro outros vampiro três, e se tal, contar aí o Dráculas Antônio ali. Bandeira. Então, gente, e pegando esse gancho, vocês sabiam que o Nicolas Cage vai voltar agora, não sei se esse ano ou ano que vem, num filme sobre o Drácula? Sobre o Drácula. Vi esse spoiler aí também. A cara da Aline vai, Ai, Aline. gente, não gostei. A Aline Eu não já não tô- gosta muito do Nicolas Cage, né? Eu já não tô botando fé. vai eu ser, já- vai ser o Drácula. Ele vai ser o Drácula. Vai. Ser o Drácula. Uhum. E eu acho que ele podia muito bem interpretar aquele personagem que tem no... Ai, gente, como é que é o nome daquele vampiro do desenho? Que eu me perdi o nome agora do vampiro do desenho. Que a menina, a filha dele se apaixona por um humano. Transilvânia, Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia. Muito bom. Aquele personagem foi inspirado no Nicolas Cage Drácula, gente. Não é possível, ele é igualzinho, ele é alto, daquele jeito, ele é muito inspirado. E aí vem o Nicolas Cage como Drácula.
Vamos ter essa. Vamos ter essa. Esse eu acho que vai ser o maior filme de terror de todos os Jesus. tempos. Bem com a expectativa lá embaixo. Meu Deus, gente, a minha expectativa. Falamos um pouquinho de Psicose. Tem um leitor nosso, que é o Luiz, que pediu pra gente falar do Psicose nesse episódio aqui. Ele escreveu ali, vamos falar da cena de Marion Kane, vamos falar da cena. A gente falou um pouquinho dele aqui. Mas, gente, quem não assistiu, acho que é um dos clássicos do terror. Psicose, o Exorcista e o Iluminado, com certeza. Já falamos aqui um pouquinho de Brinquedo Assassino. E tem na lista aqui Predador. Meu Deus. Eu achei um filme bem ruim, na verdade. Gente, eu não tinha assistido, tá? Não Fui gosto pesquisar. muito E achei uma curiosidade interessante. Não sei se as meninas sabem. Não, mas não sei o- nada do Predador. O Van Damme abandonou esse filme. Van Damme abandonou esse Quando filme. ele soube que o nome dele não ia estar nos créditos, que ele ia fazer lá a cena dele numa tela azul e tal, ele zarpou fora. Caiu fora. Até o Van Damme não quis. Mas Van Damme teve seja o um retorno atorzão. financeiro, porque o orçamento de Predador foi de apenas 10 milhões. Sendo que apenas o seu primeiro mês de exibição nos Estados Unidos e no Canadá, o filme arrecadou em bilheterias a quantia de 40 milhões. Então ele deu bastante lucro, mas é um filme ruim. Mas deu dinheiro. Eu não assisti o Predador, mas eu assisti o Alien contra o Predador. Alien Meu contra o Deus. Predador, eu assisti também. Outro filme ruim. Meu Deus do céu. Eu fui no cinema pra assistir esse filme, gente. Ai, quando a Nossa. gente vai no cinema Isso eu pra não ver vi, esse não. tipo de filme, dá uma dor no coração, né? Porque eu falei, meu Deus, perdi meu tempo. Paguei caro na pipoca. Porque, né, o cinema e a pipoca, paguei caro. Pra mas a assistir esses pipoca- filmes vai, assim. Você já pensa que valeu pela pipoca. Agora, o filme que valeu a Valeu pena pelo que eu assisti cinema, no né? cinema foi o Arraste-me para o Inferno. Ai, que ai, tá na ai, nossa- a Esse gente falou filme eu desse ainda filme. não assisti. Não? Que? A gente falou ontem, tu não assistiu. Não, eu não assisti porque esse foi um dos filmes que tava na lista. Que eu falei, eu não assisti esse filme, eu vou assistir ontem. Mas aí eu olhei o nome dele e falei, não vou assistir esse filme. Eu vi o trailer dele, mas não tive coragem. Esse filme é um dos filmes que mais me deu medo. De Porque, por isso, Não Pamela, que eu ache um você filmão. já tinha falado dele pra mim. Não, mas em ele outra ocasião. prende a tua atenção de uma tal forma. E assim, quem é de Floripa vai lembrar que não sei como é que tá hoje em dia que eu não ando tanto pelo centro. Mas quando eu era adolescente, saía da escola, ficava lá tomando, né, milkshake no Bob's e tal, bababá, andava pela Praça 15. Sempre tinha determinadas ciganas andando na Praça 15 pelo centro da cidade. E elas pegavam na sua mãozinha e falavam que queria ver a sua sorte. E não adiantava você dizer que não, porque elas pegavam, abriam sua mão e liam, e você tinha que dar dinheiro pra elas, porque senão o que acontecia? Elas te lançavam uma praga. Que é mais ou menos o que acontece nesse filme, e é aterrorizante. Aterrorizante. Porque as pragas de fato se concretizam, diferente das ciganas de Floripa, né? Nossa, não, porque Então, as ciganas, né? Aconteceu com você? Não, né? Não. Não, comigo também não. esse filme eu ia assistir ele ontem. Daí, como era 10 horas da noite, é o filme que não é pra assistir Não, depois gente, das 8, não, né? filme Eu não. não sabia, ainda bem que eu não Não, assisti. esse pra filme, dormir bem. nossa, Eu eu assisti o assisti, Fuja. eu assisti esse filme em casa, assim, à noite, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, tipo, eu acho que era férias de julho, alguma coisa assim. E a gente assistiu e a gente ficou os 4 se cagando, gente, porque ele realmente, no Corta negócio essa da prende, mão, né? o Aham. negócio ai, de pegar na tela. Ai, gente, nossa, esse filme é Eu vi realmente... esse filme com a minha mãe, era DVD ainda, e tipo, ai, filme de terror e tal, não sei o quê. Era de Esse aqui, vamos ver esse DVD, aqui, vamos ver esse aqui. Tá, levei pra casa, ficou as duas, tipo, dura no sofá, a Karina mesmo dura, tipo, e eu olhava Não, aquelas é cenas e eu muito pensava, assustador. gente, mas as ciganas lá, de quando eu era adolescente, faziam isso? Ai, então envolve E- cigano no filme. É uma... É que uma personagem é... bruxa, não sei, né? E tem um outro de bruxaria que eu também acho sensacional. Será que a Jessie botou aqui na lista? Que é a Chave Mestra. Não, Não, tá, não tá na mas é lista. muito bom. Que é muito Eu já bom assisti também, esse, né? eu Com a assisti Kate Hudson, eu acho, né? Isso mesmo, esse filme é muito bom. Esse é muito bom. Tava é de na Netflix, feitiçaria, não sei se ainda de- continua. Ele é terror também? Ele é. Eu acho que ele se enquadra. Não, ele é um terror, mas ele é um Bem terror que se psicológico. enquadra no ocultismo No também. Exato, porque ele te pega assim, ó. A moral do filme é só existe se você acredita que existe. E eu acho isso muito Nossa. sensacional. Esse é o filme que dá medo. É. Teve um filme que eu não coloquei na lista, eu não vou me lembrar agora, que eu não assisti e o Diego, meu marido, assistiu, ele falou, não assiste esse filme que você vai passar mal. Era um filme, eu não lembro o nome dele, que diz que as pessoas que estavam indo assistir no cinema lá nos Estados O Unidos... do palhaço? Terrifier? It.
Capítulo? Não, como é que é o It nome? não. Terrify, Esse aí. Terrifier, alguma coisa assim? Eu acho que é esse O It é filme quase aí. fofo. Que as pessoas começaram a passar mal dentro dos cinemas e começaram a sair no meio do filme. Então, ele passou num cinema daqui de Floripa, em um único cinema eu que acho coloquei exibiu. até na lista esse Não, filme. não tá. Eu tirei, Eu não então. consegui assistir no cinema. Aí eu vi que tava em algum streaming, mas também não assisti. Preferi assistir outra coisa. Mas tenho curiosidade. Só que assim, Também o que tem no tenho. streaming é o 2. Não tem um e o 2. Então eu não Mas gosto por que, muito que ele é de... tão tá. horripilante? Qual que é As o... cenas de terror, parece que essas Diz questões que é assim bem de pesado. sangue, tem essa questão assim que é bem pesada mesmo. E diz que várias pessoas passaram mal dentro dos cinemas Aham. naquela época. Saiu notícia em vários portais de jornais, Sim. assim, e tal. Que as pessoas saíam no meio do filme e não voltavam mais e começavam a passar mal de estômago. Né? Chamar o Hugo ali, literalmente, depois que saíam do cinema. Nossa. Bem doido. E acho que é uma classificação até 18 anos esse Então filme. é muito bem feito, né? Fica a dica aí. Eu acho que eu coloquei ele na lista, mas como eu não assisti, eu tirei ele da lista. Eu lembro dele ontem, de eu ter visto sobre ele, daí lembrei dessa curiosidade. Então, se alguém aqui que segue a gente, que, né, tá até agora aqui, assistiu esse filme, Terrifier é o nome, né? Acho que é. Me alguma comenta coisa aqui assim. embaixo pra gente se você assistiu, o que você achou desse filme tenebroso. Porque pelo que eu percebi, E pra variar, parece envolve tenebroso. palhaço, que é um clássico Palhaço. dentro do terror, né? Ah, é. Pelo menos não é macaco, né, Jess? Pelo menos não é macaco. Ontem tivemos um comentário lá em casa enquanto estávamos escolhendo o filme. Depois que casei, nunca mais assisti filmes de macaco. Meu marido falando. Gente, eu odeio filme de macaco. Ai, meu Deus. Eu já assisti, gente. O Planeta dos Macacos, Os 12 Macacos e o King Kong, né? Ai, mas eu não gosto. Se beber não casa, também tem um macaquinho. É, tem. Mas ali ele tá num contexto engraçado. Agora, aquele Planeta dos Macacos. Ai, que filme horrível. Até hoje. Eu tenho Nossa, trauma do o macaco Planeta dos também. Macacos, aquele primeiro, eu acho sensacional. E eu Nossa. acho o final do filme, assim, tipo, o quê? Não é terror, mas daí é quase um terror. É quase um terror. Agora, de terror mesmo, pra maiores de 14 anos, com certeza a grande maioria já assistiu algum deles, da trilogia da Invocação do Mal. Eu não assisti, gente, Eu vocês assisti. acreditam? Não, não Aline, assisti. não. Você tem que pegar um final de semana e assistir os 3. Será Fazer, que eu dou conta? aham. Com certeza. Durante o dia, de boinha. Ah, é. Faz aquele 9 balde de da pipoca, um outro de batatinha frita e assiste. Esse Uma filme panela é de muito legal. brigadeiro. É, esse filme é muito legal. de cardápio, inclusive. É isso aí. junto, né? Gente, Bem mas olha junto. só. Ele é baseado em fatos reais. Ah, não. Uhum. Com certeza. Ah, sim. Inclusive, a atriz é Vera Farmiga, é isso que você Nossa, fala? eu jurei que você ia falar Vera Fischer. Não. A Vera Farmiga, ela teve a ajuda da própria vidente, da Lorraine, no primeiro filme. Ah, e é filme de vidente também. É. Uhum. Eu assisti só um, tá? Não, Eu sério, não gente? assisti os Eu outros assisti o dois. 3, acho que foi ano passado, sozinha no cinema. Fiquei assim, ó. Porque daí já é outro diretor, né? Os dois primeiros Os dois foi primeiros é o James Wan. Isso. E o terceiro filme, que daí já pega bem pesado pro ocultismo. Bem pesado. Eu Só não que assim, assisti. o terceiro é muito legal porque ele te prende na questão investigativa. Ele tem mais suspense. Tu fica naquela coisa na tua cabeça planejando, tipo, nossa, será que aquilo, que linka com aquilo, tal, tal, tal. Então é bem legal, que inclusive foi Michael Chaves. Vale muito a pena assistir esse filme. Ele é muito investigativo, assim, ele... Tua cabeça, assim, tu abre, vamos dizer assim, várias possibilidades do que tá acontecendo. E é, dos 3, pra mim, é um dos filmes, assim, que mexe mais no sentido, tipo, nossa, isso tá pegando tão forte pra ela, será que ela vai conseguir superar isso? Será que ela vai, sabe? Tipo, você fica naquela, tipo, meu Deus, vai ou não vai ou não vai? Volta! Tipo, volta pro mundo real, volta pra Você cá. fica torcendo, na torcida ali. o É, negócio. mas vale muito a pena, assim. E a gente... É meio que Stranger Things. Aquela que não assistiu a série, aquela Eu não cena vi. final que a menina... Gente, Ah. tem uma cena final de Stranger Things ali que a menina tá lá no outro mundo também. Fica nessa. Vai, não vai, vai, não vai, não vai. Mas Não vou assim, contar o que aconteceu é... pra ninguém brigar comigo. Nossa, depois. era assim, tipo, os cenários era tudo muito escuro, daí se passa uma parte assim dentro de uns túneis, daí tem tudo ocultismo e tal. Bem diferente, por exemplo, do Invocação do Mal 2, né? Que daí já se passa, acho que na Inglaterra. Ah, você tá falando do terceiro esse. Aham, eu eu não dou um assisti. Eu pulo. não É meu assisti nem preferido o dos 2 nem o três. 3. É o meu Ai, preferido eu não dos vi. três. Então Gente, fica a recomendação. Fica a cara recomendação. da Aline. Inclusive, James Wan é responsável pela Invocação do Mal, onde ele também dirigiu A Freira
né? E a Annabelle. Opa, tá. Aí estamos Já é um falando- novo mestre do terror, assim, digamos, então, né? É, Gente. A Freira eu também não assisti. não acredito. Mas a Bruxa eu assisti. A bruxa eu não vi. É um filme meia boca, mas é um Não, filme Não, gente, então, muito gente, pesadinho também. Entre a Bruxa e a Freira, assistam a Freira. A que, Freira. inclusive, esse ano teremos a Freira 2 nos cinemas. A Bruxa é um filmão. A Bruxa. Você achou a Bruxa um filmão? Altos Eu esperava um pouco mais dele. Quando ele foi lançado, eu falei, nossa, vai ser um filme daquele de arrepiar. Mas é porque é muito isso, assim, eu gosto desses filmes em que o terror não aparece e a Uhum. bruxa, ele tá ali o tempo inteiro, mas você não vê, né? Então, isso que eu acho muito É legal. bom também, Karina. Pode assistir que você vai gostar. É Quando bom. você botou a bruxa, me veio a Bruxa de Blair na A cabeça. Bruxa de Blair também assisti. Gente, a Bruxa de Blair, eu amo esse filme. É um clássico, É um né? clássico da cultura pop, a Bruxa de É, Blair. com Gente, certeza. eu acho que a Bruxa de Blair, ela foi um marco, assim, uma virada na forma de fazer terror. Com Eu não certeza. sei se ele é terror, eu acho que ele é suspense, se eu não me engano. É. Mas tudo bem, ele tá na mesma categoria eu ali acho de que você não, ficar é. com medo, então. Mas ele é um filme que te mete muito medo, gente. Uhum. Nossa, Nossa, eu acho Muito. a Bruxa de Eu Blair gostei um filmão. bastante da Bruxa de Blair também. Nossa, eu gosto Eu demais. ainda prefiro... Prefiro a Bruxa de Blair do que a Bruxa. Eu prefiro a Freira. Você prefere a Freira? Nossa, com certeza. Mas você assistiu a Bruxa de Blair? Sim. A Bruxa que não, né? Não, Tá. a bruxa não. A bruxa É, a de Blair, bruxa- sim. Não sei porque não assisti a Freira, então vou ter que assistir pra Gente, eu assisti. depois Eu a vou gente- sozinha no cinema ver filme de terror. Então, assim, Aham. quando eu assisti a Freira, eu acho que tinha eu e mais 2 pessoas. Karina, você vai Numa sozinha sala no cinema ver grande. filme de terror? Sim, vou, porque eu sou dessas. E eu fiquei, tipo, eu nem vou olhar A pro sessão lado, da- a porque eu sessão posso das ver 10 da alguma noite? coisa que eu não quero ver. Não, geralmente é a sessão final do dia, 6, 7 horas. Tá, porque assim, vamos. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem nunca foi assistir um filme que estava quase praticamente vazia sala de cinema, né? E Uhum. todos nós já fomos. Óbvio. E se for um desse aí, você vai ficar Eu fiquei, até o final? eu tinha pago meu ingresso, tava com a minha pipoca, tava com tudo ali. Ui, cara. Quando apaga tudo, você tá ali no negócio sozinho, não tinha ninguém na sala. Me blindo e vejo. Ah, e não sei com- se eu teria coragem no Assim, filme de eu terror. achei. Honestamente, porque assim, a Freira, eu acho que é no primeiro Invocação do Mal que você vê alguma coisa sobre ela, né? E quando ele lançou a Freira, o filme especificamente, eu confesso que assim. Fica pior, mais assustador do meio pro final. Mas assim, mais pro final mesmo é que o negócio fica aterrorizante. Que daí tu fica pensando, não pode, não existe isso, não pode, não existe. Nossa, aí se você é uma pessoa curiosa, você vai no Google. E existe? É, Existe? Ai. É que é baseado também em fatos reais, a Freira ou não? não me Inspirado, recordo. baseado em fatos reais. Não sei. Esse tipo Vamos de filme acreditar de terror que não. Vamos acreditar que não, é Não ótimo. vou acreditar que não. Ô, tem um filme Mas o clássico. Annabelle é, né? Annabelle. Gente, como é que o Não, Annabelle isso eu ia é, falar. né? Que loucura. Ai, esse Inclusive, filme. a Ui. verdadeira boneca existe até hoje e ela está dentro de uma caixa especial dentro do Museu Oculto. Onde fica esse museu? Em Gramado. Ele é, Lá do eu lado da acho que casa ele de fica, cera. eu acho que ele fica dentro da casa da Lorraine e do marido dela, que eu esqueci o nome, são os personagens ali do Invocação do Mal. Ai, gente. Aqui não diz? Não diz. Ed e Lorraine. Esse negócio de pegar porque o dois- boneca pra fazer filme de terror, eu acho que é horrível É porque isso. o Invocação do Mal 2 se passa, tipo, tudo bem, a história se passa na Inglaterra, mas eles estão nos Estados Unidos, daí tem a casa deles que tem o porão, e o museu fica no porão. E aí tem vários outros artefatos. E essa boneca, ela fica numa caixa específica e ninguém pode mexer. Credo. Prefiro não mexer, prefiro não chegar perto dessa boneca. É, vamos deixar quieto. Eu- Já a gente- basta a a gente- Xuxa quando a gente era criança. Não, É verdade, né? credo. Mas o Annabelle, não satisfeito, teve 1 e o 2. Ah, eu não assisti ele inteiro, tá? Eu dei meia hora pra ele e falei, ai, não vou assistir esse O negócio. Annabelle, É, eu achei bem forte, assim. eu Nossa. também. Eu achei o primeiro bem mais forte. É, Muito forte. eu só assisti o primeiro. O segundo eu nem terminei de assistir o primeiro, na verdade. Eu Assistiu assisti dois meia cinema. hora dele. Eu não sei porquê, eu não falei, não vou assistir esse negócio. Era de noite. A péssima ideia de começar a assistir um filme de terror desse tipo à noite sozinha. Não façam isso, quem não, né? Tem um pouco de... Se impressiona um pouquinho, Agora é melhor tinha assistir uma- acompanhado. Tinha uma série que eu sempre assistia à noite, que eu não sei, a Karina com certeza sabe, que é The Servant, do bebê. Eu não vi. Você vai amar. É Se você aquela gosta que de pega do terror- bebê de Rosemary? É do bebê
tem alguma coisa... O Bebê de Rosemary. Não, eu ia falar desse filme agora. Um Nossa, clássico. Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary. A guria é uma mãe, que ela é super ocupada, super, né, mulher moderna e tal, e ela perdeu um filho, o bebê morreu quando era criança, e aí eles botaram um boneco pra substituir, porque ela precisava fazer essa transição, ela não aceitou muito bem. Nossa. E aí aparece uma empregada nova na casa e tal, e, gente, essa série é muito massa, e dá muito medo, tá? Dá muito medo. Eu tô É uma série de terror. E é com o menino ruivinho do Harry Potter lá, o Rupert Grint. Eu tava assistindo a Handmaid's Tale, que também é um terror, aquilo lá. Não. Pesadíssima, na minha opinião. Não, aí é outra, pesado de outra forma. Pesado de Lógico, outra né? forma, É um psicológico. baita drama, mas na essa verdade, Servant né? eu não assisti ainda, não. Mas Porque vocês assistiram eu- Bebê de Rosemary, né? Que é um Sim. clássico. Sim, aham. Bebê de Rosemary também, meu Deus. É um filme pesado Inclusive, também. Feio não da foi noite. a atriz principal, foi a coadjuvante que ganhou o Oscar, não foi? Foi. Vamos virar a nossa listinha aqui. Ai, a gente conseguiu Tá, virar então uma falamos página de um da lista, clássico, né? gente. Eu Então vamos- coloquei ele aqui nessa lista. Sim, então Ele vamos puxar Do Polanski, esse filme. Vamos puxar outro clássico, então, agora. Ah, eu tenho uma coisa legal desse filme que eu anotei aqui. Do peraí. Bebê de Rosemary? Tenho sim. Tem uma consultoria bizarra que o diretor fez pra esse filme. Ele consultou. Tarararã. Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã e autor do The Satanic Bibles, que serviu como consultor nas cenas de rituais e cânticos satânicos para serem o mais realistas possíveis. Vai dizer que esse diretor não é doido? O Polanski, mas o óbvio, Polanski é né? doido. Ele foi consultar com um cara de Contratou, satanismo aham, real, assim, aham. pra fazer o filme. Uma crítica que eu tenho ao Tarantino aqui é que eu acho que não era uma vez em Hollywood, o Polanski ele tinha que ter tido mais destaque um pouco. Tinha que aparecer mais no filme, eu também acho. Acho que ele tinha que ter tido um pouquinho mais de destaque. A gente queria ver um Polanski, né? Mas tá bom. Vamos puxar então outro clássico que tá na lista? Vamos. Carrie. Ah! Carrie é estranho. Eu Ah, acho eu- meio esquisito esse filme, Nossa, eu eu vou dizer pra você. amo esse filme. Eu acho muito bom. Nossa, eu acho muito amo bom. muito esse filme. Eu até coloquei a observação dele, que ele é adaptado de um conto, né, de Stephen King, Ah, que eu isso. gosto muito dele. Eu gosto muito de Stephen King. Nossa, li algumas coisas já dele. E eu não sei, talvez por eu gostar tanto dele que eu achei que o filme... Não sei se faltou alguma coisa. O filme é Não, bom. O faltou filme é nada. bom. Nossa, imagina como é que faltou alguma coisa no Carrie, gente. Eu acho que eu tava com uma expectativa maior desse filme, sabe? Eu não sei, eu fui assistir o Carrie já sabendo... Bom, começa que... Assisti primeiro a Maldição de Carrie, em 1998, né? Ah, não, daí tu fez tudo errado. Mas aqui não sabia nem que Tem que existia. assistir o Carrie primeiro. É que eu não sabia nem que existia. Daí, Claro. Eu assisti daí, meu pai falou, não, ó, esse filme, ele é baseado no Carrie e tal, não sei o quê. No Carrie é estranha, né? Uhum. Gente, assim, ó, eu acho esse filme, eu acho ele sensacional. Nossa, eu botaria fácil, assim, seria meu terceiro lugar nos maiores filmes de terror. Eu queria ter o poder dela de ficar com raiva e deixar os outros explodirem. Gente, Seria sensacional. ótimo. Não levava pro coração, já Já mandava resolve pra na quem hora, fez. já resolve na hora, querida. Nossa, e eu acho que a atriz, eu esqueci o nome. A atriz. Eu ia falar que o destaque no filme, pra mim, foi a interpretação dessa atriz. Da aí. Ela atriz foi e da sensacional. mãe. Da atriz e da mãe, nossa. Eu gosto dela mesmo. Assim, eu falei, cara, essa mulher é sensacional. A Carrie é Não, interpretada não, pela entrei no Cissy... de 2000 A e- Cissy Spacek. Isso mesmo. Isso, E ela a mãe, Piper Laurie. Nossa, gente, tá? Eu acho. E- Nossa, Eu gostei. Nossa, assim, o que me chama atenção nesse filme é a interpretação dela. eu acho Eu esse não filme sei, mas eu- impecável. Impecável. Não é um dos meus top 3. Eu gosto, mas Nossa, não é um e dos aquela meus top cena 3. do sangue do porco lá no final. Ui, que horrível. Mas ela é uma cena, gente. Não que é vocês... spoiler, porque ele é um filme de 1976. E se você então, for por favor. vegano, não assista. É. Eu que sou vegetariana ainda, né? Mas Nossa, é muito feio. eu acho muito. E é uma cena que ela foi reproduzida muitas vezes. Muitas vezes. A gente viu novela, sei lá, Chocolate com Pimenta, sabe? Uhum. Reproduziu essa cena. A série do Sandy Júnior reproduziu essa cena. A gente viu muita reprodução porque ficou Verdade. muito marcado essa cena final É do verdade. filme. E Muito. esse filme, ele é a adaptação do romance do Stephen King, né?
tipo, romance, que é então, por isso que eu fiquei meio estranho. assim, mas beleza, né? Mas vamos ok. lá, vamos lá. Cada ok. um tem o seu entendimento de romance. Mas eu acho que o romance é mais... Porque toda obra literária que não é um conto, que não é uma, né, que é um romance, né? Então eu acho que é mais isso nesse sentido que quer dizer romance, assim. E ela se envolve com o popular, né, da escola. Ela era... Tem um romance causando problema. Bem coisa de americano, né? É. Alguém que é fora do padrão, daquele núcleo de sucesso, daí se envolve com uma pessoa. É isso aí. Gente, Ai, gente, eu não quero ser portadora de más notícias neste episódio sobre filme de terror, mas o nosso tempo acabou. E a nossa lista não foi vencida, o que quer dizer que a gente Não vai foi ter nem um pouco vencida. o episódio 2. Eu vou deixar pra falar dos outros no 2, então. Vamos porque, deixar pra falar dos gente, outros no preciso 2. falar dos outros. Que tem um filme aqui que a gente não falou dele, a gente falou do diretor, mas não falou dele, que merece ser relembrado e vai pro parte 2. Então, Qual que é? Esse aqui, não vamos falar o nome dele pro pessoal não... Ah, não. eu peguei porque umas curiosidades bem falar boas. sobre ele. A gente vai falar sobre ele no nosso episódio Mas a gente, 2. só pra gente chamar as pessoas aqui pra galera ficar curiosa, a gente tem umas coisas muito legais pra falar no Tem. 2. Que é o Carrie, que é os outros, que é o Sexto Sentido, que é o Silêncio dos Inocentes, que é um puta filme. Esse é dos top 5, com certeza. E todos os clássicos, né? De Sexta-feira 13, que são vários filmes ao longo desse ano. Massacre da Serra Elétrica, que também, que são vários outros. Tem A gente muita vai falar coisa. A deles. gente só não vai falar de Pânico, e eu sei que vocês fizeram no verão passado, Que a porque gente a já gente já falou. Uhum. E o link, né? Vocês sabem, está aqui na descrição. Tá aqui na descrição. Então a gente vai agradecer a Karina, Karina obrigada. por ter vindo de Obrigada, novo. menina. Aterrorizar a nossa... Carteirinha. A nossa Terça-feira. fala, aterrorizar. Não Muito sei obrigada nem o por que vir dizer a respeito disso. aterrorizar. Pô, eu tinha trago aqui um selo Karina Indica, mas então eu vou deixar pro próximo. Não, vamos fechar com o selo Karina Indica, com Fecha com o selo certeza. Karina Não, Indica, não dá pra então. fechar Bom, sem. como a gente falou de vários filmes, né, falando aí de possessões demoníacas, eu vou falar de um filme que tem o Anthony Hopkins, que está no Silêncio dos Inocentes também, que se chama O Ritual. Vocês assistiram? Assisti e é muito bom. Muito bom. É muito bom. E se tratando pouquinho de mais, um Anthony pouquinho mais, só Hopkins, pra gente- Eu não tenho do que reclamar de filme ruim dele, mas esse aí é muito bom. Bom, já começa pela, né, onde o filme foi filmado, por exemplo, Budapeste, Roma, então traz umas paisagens muito bonitas, mas pra variar se fala de um exorcismo sim, mas se fala da escola do Vaticano. Como é que você aprende que o que tá acontecendo ali, que você tem que atender, é um exorcismo ou não é? Então a gente vai ver ali diversos padres, pessoas da igreja estudando sobre o assunto com especialistas. E aí a gente tem aí uma virada de história que fica pra vocês assistirem o ritual. Já adorei. Vale a Fala pena. de igreja, essas Filmão. coisas assim, eu acho muito sensacional. Porque é um filme polêmico, né? Ele causou críticas pesadas na época que foi lançado. Pesadas para Anthony Hopkins, eu lembro. Que ele foi muito criticado por ter aceito fazer esse papel nesse filme. Mas foi um filmaço. Gosto. Então, Fica tá. a última dica de hoje. Mas no próximo episódio tem outras dicas que a gente vai falar. Não no próximo episódio, mas no próximo episódio sobre filmes de terror, né? Filme de terror. Na parte 2, então, né? Dos Combinado. filmes de terror. Karina volta, né? Já dei meu Adoro. combinado. Ah, carteirinha de sócia, já ganhou. É isso Já aí. ganhou carteirinha de sócia. Gente, obrigada então. por quem foi. Obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada por É. quem ficou com a gente até aqui. Obrigada por você que não desligou o vídeo no meio, porque ficou com medo E dessa se cara de. Ai, a gente ficou podia com encerrar. medo. A gente podia encerrar com o sorriso da Megan. Nossa, gente. Da Da Megan Megan não, do não. Sorria. Do Sorria. Eu Do vou Sorria. tentar fazer Vai lá, uma cena do Jess, filme vamos aqui. encerrar. Close na Vou Jess. virar meme ou não, mas eu vou tentar fazer, porque é horrível aquele sorriso dela. meme ou não? E ela fica olhando assim. O filme é horrível, é Sorria. Também é um filme bom que a gente pode falar dele no próximo episódio. Falei que a sobre Jess filmes de tava- terror. Falei que a Jess estava atriz hoje. Sou atriz hoje. Obrigada, pessoal. Gente, um beijo. Até Beijo. a próxima.